Bom dia, pessoal. Um pouquinho atrasado aí, mas começando o Conversa com o Yuri. Toda sexta-feira a gente está se encontrando aqui perto de 10h30, 11 horas, para bater um papo sobre as principais notícias da semana, né? Do local até o nacional. Falar de Petrópolis, do estado do Rio de Janeiro e também do que acontece no nosso país, né? Tá tudo ligado, tá tudo entrelaçado e a gente precisa ficar por dentro, ter opinião e discutir juntos aí algumas alternativas. Eu queria começar por algo que está me preocupando muito, na verdade está preocupando muita gente. Várias instituições, várias pessoas estão lutando contra essa covardia, que é a situação da BR-040, né? O Centro de Defesa dos Direitos Humanos de Petrópolis, o CDDH, histórico aí, defensor das causas da moradia popular, dos direitos humanos, está debruçado aí ao lado das famílias, das comunidades do entorno da BR-040 para tentar garantir que não aconteçam remoções e demolições. Infelizmente, no início do mês, uma casa já foi demolida e eu queria falar um pouco sobre esse problema, para quem ainda não está entendendo o que está acontecendo em Petrópolis. Vale um histórico. A gente teve aí, nas últimas décadas, muito problema na área da moradia ligado a tragédias. A gente sofre recorrentemente com as chuvas aqui em Petrópolis e em toda a região serrana. Eu, por exemplo, nasci em 90, em 88 minha rua caiu, sabe? Minha família tinha acabado de se mudar da parte do nosso morro aqui que caiu e logo depois teve essa tragédia que pegou aqui a Casimiro de Abreu, que pegou o Alto Independência, pegou várias áreas de Petrópolis e de lá para cá a situação só piorou. E a gente teve como pico aí 2011, que foi aquela tragédia de grande escala, que infelizmente teve quase 1.000 mortos em toda a região serrana, gente desaparecida até hoje. E Petrópolis sempre foi marcada por isso, né? Questões ambientais, deslizamento de terra, grandes chuvas. Só que agora a gente está inaugurando um novo problema de habitação, que são as remoções e as demolições. Está acontecendo lá na Rua Ceará um processo que quer remover algumas pessoas no Quitandinha. Eu estou acompanhando de perto, o nosso gabinete popular já judicializou, está acompanhando as famílias. Porém, na BR-040 a situação já é bem mais grave. É um processo que já tramita aí há 12 anos, no qual a Concer, que é a concessionária que administra esse trecho da BR-040 que passa por Petrópolis, por Juiz de Fora, junto da ANTT, que é a Agência Nacional de Trânsito e Transportes, né? Para quem não entende isso, a partir do momento que aconteceram as privatizações, e a Concer pegou ali esse trecho privatizado em 95, o que foi feito, né? Foi criada uma agência para poder regular essa relação das empresas que pegam setores privatizados, e aí vários setores do Estado brasileiro, junto do Estado brasileiro, do setor público, né? Então você tem o governo federal, a empresa que privatizou, que está com a concessão, que está com a permissão, e a agência que faz a agência reguladora, que faz a relação desses dois aí, tenta manter o equilíbrio para que o contrato seja cumprido e tudo mais, e a gente vê todo esse problema, porque a Concer é a famosa aí da cratera, perto do contorno, é a famosa de uma obra de bilhões e bilhões de reais que não terminou, é a famosa por corrupção, é a famosa por ter um trecho muito mal administrado, onde todo mundo que desce, que sobe semanalmente, eu sou uma dessas pessoas, sofre muito com pedágio caro, sofre muito com uma rodovia que não tem segurança, que está esburacada, e por aí vai, né? Sem contar a nova subida da serra que não saiu do papel e, pelo que parece, não vai sair nunca, né? Então a Concer, para além disso tudo, administra a rodovia desde 1995 e a ANTT deveria ser a agência, o órgão que fiscalizaria isso. E a gente tem um monte de briga, né? Vários deputados, várias figuras políticas como eu entraram já com ação na justiça para tentar anular o pedágio enquanto isso, para tentar tirar a Concer, e essa briga inglória aí continua. Mas aí a ANTT e a Concer resolveram, há 12 anos atrás, pedir na justiça a retirada de várias famílias. E a gente está falando assim de centenas de famílias. São mais de 300 processos de pedido de remoção na faixa de domínio da Concer e da NTT. Você tem a rodovia tem uma chamada faixa de domínio, que são os metros, né, uma metragem para os lados dela, que ainda assim, por mais que não seja uma estrada construída, fazem parte dessa administração da Concer. E eles pediram a remoção das famílias que estão nessa faixa de domínio ao longo de toda a BR-040. E como eu disse, são mais de 300 processos. Tem muita comunidade ali. Se a gente for ler aqui algumas comunidades, e você que conhece a região vai lembrar, ó,
a gente tem o Dux, a gente tem o Aguinela, a gente tem o São Francisco de Assis, a gente tem o Contorno, a gente tem o Arranha-Céu, a gente tem o Sumidouro, tem o Modese, tem a Vila das Sete Casas, o Bambuzal, Barra Mansa, muitas comunidades que estão no entorno da BR-040 e sofrem há 12 anos com esse problema do pedido de remoção. Só que a justiça demora, né? Demora tanto que isso começou a explodir agora. E já saíram algumas decisões aí, de fato, para demolirem algumas casas. São mais de 40 ordens de demolições já garantidas. E aí o CDDH está pressionando muito. Eu fui lá, conversei com a Carlinha, com a Dani, com a equipe que é muito boa e está dando esse suporte para as famílias. E eles tentaram de tudo na justiça, mas ainda assim a NTT está irredutível. A NTT quer porque quer retirar as pessoas dessa faixa de domínio. Indo contra uma política nacional, feita até pelo governo federal, através do DENIT, né, que é o departamento que é responsável aí pelas rodovias no Brasil, feito pelo DENIT de falar o seguinte: não, vamos combinar com a justiça, chama o Ministério Público, chama todo mundo, e já que essas famílias já estão aí, como acontece em vários outros locais do Brasil, a gente diminui essa dita faixa de domínio da rodovia administrada pela concessionária. Ou seja, se não pode construir nada numa faixa de 40 metros, vamos diminuir isso para 15. É uma proposta. Que aí a gente mantém as casas ali, faz a regularização fundiária. O que é isso, né? Fazer com que aquela habitação esteja legalmente constituída, né? Que a pessoa tenha realmente toda a documentação necessária para sua casa e que o município tenha a responsabilidade de garantir serviços, políticas públicas e que urbanize aquela comunidade. Então é fundamental regularizar, fazer a regularização fundiária, o município chegar junto para dar infraestrutura e serviço público. Mas para isso a NTT e a Concer têm que abrir mão dessa extensão da faixa de domínio. E aí que está o problema, né? Que é o interesse do capital. Porque se você for olhar na maior parte das rodovias do Brasil, você sempre tem um galpão, uma fábrica, um feirão no entorno ali da faixa de domínio das rodovias. Quando é casa com gente morando, que eles complicam, né? Quando é pobre, remove. Quando é grande interesse do capital, fazer uma indústria, fazer alguma loja que vai vender por causa da alta rodagem ali da estrada, eles topam. E aí o ANTT e a Concer estão irredutíveis. Por mais que o CDDH pressione, por mais que o Ministério Público Federal esteja tentando resolver a situação dessas famílias e a gente esteja denunciando tudo isso, infelizmente começou, né? No início do mês uma casa foi demolida e estão tentando demolir aí, pelo menos nesse mês ainda mais 3, porque 3 famílias já receberam intimações pedindo para que saiam de suas casas, pois elas serão demolidas. E aí é isso, né? Para além dessas 3 que devem acontecer a qualquer momento, infelizmente, ainda temos 40 ordens já expedidas. Além dos 300 processos que estão tramitando. Então o problema é muito grave na BR-040. E como eu tinha dito, a gente inaugura em Petrópolis uma nova questão de habitação, de moradia popular. Tínhamos os problemas das tragédias, que acumularam aí milhares de famílias vítimas, né? A gente tem só no aluguel social quase 1.400 famílias, dependendo do aluguel social, porque tiveram que sair das suas casas, porque perderam suas casas. A gente tem ainda 2.000 pessoas que pediram aluguel social, 2.000 famílias que pediram aluguel social e nunca tiveram uma resposta da prefeitura. E saiu um estudo também feito pela própria prefeitura que entende que no mínimo 17.000 famílias em Petrópolis moram em área de risco. Ou seja, para além das pessoas que foram vítimas de tragédia, para além das pessoas que estão na fila do aluguel social, esperando as moradias que nunca chegam do poder público, tá aí o conjunto do Vicenço Rivetti, que nunca é entregue, tá aí o conjunto do Córrego Seco da Posse, que quando foi entregue pela metade, cheio de problemas. Então, além de não ter política habitacional, ainda tem um estudo que entende que 17.000 famílias em Petrópolis não deveriam estar onde estão, porque pode dar problema a qualquer momento, né? Estão em risco. E aí, a política do governo, a política do grande capital, que interfere no governo federal, estadual, municipal, é essa de remover aonde tem gente e a gente podia melhorar, né? Requalificar aquelas áreas, melhorar as moradias. Tá aí a Claudinha, que é minha maior companheira na luta, com quem eu aprendo muito da moradia. E parece que ela sente, né? Que eu tava falando sobre isso. Tô falando sobre a questão da BR-040, Claudinha. Aí passando um pouco do histórico do que você tá lutando aí no Córrego Seco, na Posse, né? E também no Vicenço Rivetti. Mas é isso. Então a gente sai de um problema que já era grande de tragédias e entra num problema de remoções. Ou seja, estamos sem horizonte por uma política habitacional de fato. E aí, sobre a BR-040, o que a gente está tentando fazer, né? O CDDH, junto do Ministério Público Federal,
estão fazendo um trabalho maravilhoso de acompanhar as famílias juridicamente, de tentar resolver. Mas como eu disse, a Conselho e a NTT são irredutíveis e a justiça está dando ganho de causa para eles. O que a gente tem que tentar fazer agora é mudar o entendimento disso. E aí, vocês sabem que eu trabalho com o deputado federal Marcelo Freixo, a gente está articulando lá em Brasília uma audiência pública. Se tudo der certo, na semana seguinte a gente já vai ter uma data para convocar o ministro de Infraestrutura, convocar o presidente da NTT e convocar todos os atores, inclusive a Conser, que estão envolvidos nisso, para a gente sentar e conversar. Peraí, por que não dá para fazer a regularização fundiária nessa faixa de domínio de vocês? Por que a gente não pode tentar garantir que essas pessoas não sejam removidas e pedir da prefeitura um compromisso que vai requalificar urbanisticamente aquela região, garantir serviços, e a gente, ao invés de tirar as pessoas, ampliar o problema de moradia, de déficit habitacional em Petrópolis, causar esse trauma para pessoas que estão ali antes mesmo de trechos da rodovia serem construídos. Eu vou falar um pouco sobre a história da rodovia Washington Luiz, mas tem gente que está ali antes da estrada chegar. Por que a gente não consegue fazer isso? Qual é o interesse de vocês que estão por trás? Então nós vamos levar para Brasília essa questão para fazer uma pressão política, pública, burocrática, jurídica e ajudar aí o CDDH, o MPF, que estão lutando há tanto tempo, para cobrar por que a gente não pode regularizar e garantir que aquelas famílias fiquem ali nas suas comunidades, nas suas casas. Só que é tudo muito difícil, é tudo muito devagar e a gente está correndo contra o tempo por conta dessas decisões judiciais e dessas casas que estão sendo demolidas. Como tá chegando aqui, ó, a Claudinha tá dizendo, tá difícil, vou enfiar essas famílias aonde? Fora que eu soube que não tem aluguel para eles ainda não. É isso, a prefeitura fala que tá acompanhando a situação. E aí, gente, eu tenho que ser sincero, a prefeitura tem responsabilidade em tudo que acontece no município. Mas nesse caso é uma questão federal, né? A gente tá lidando mais com o governo federal do que com eles em si. É óbvio que a prefeitura, né, tem a mesma prática. Acabei de falar da Rua Ceará, lá no Quitandinha, na qual a prefeitura está errando muito no processo, não está orientando as famílias direito, pelo contrário, está ameaçando. Toda semana, de 10 em 10 dias eu estou indo lá, conversando com as pessoas, estou no grupo do WhatsApp conversando, orientando. Então, assim, a postura da prefeitura é horrível, mas nesse caso da BR-040 é mais uma questão federal. Mas como disse a Cláudia, a prefeitura fala assim, nós vamos dar aluguel social para essas famílias. E é isso que ela está dizendo, peraí. Não estão dando nem para todo mundo que já está na fila, imagina para essas famílias, mais de 300 processos de famílias que podem ser removidas da BR-040. Não existe, né? Vamos lá, né? Vamos trabalhar com a realidade. Patrícia entrou aí também, mandar um beijo para ela. Ô, Paulão, mestre, aprendo muito contigo, meu irmão. Rodrigo, meu irmão. Ó, Claudinha de novo, minha irmã. É isso, temos que unir todo mundo. Ela representa aí, né, o movimento da moradia em Petrópolis, a Comissão das Tragédias, a Região Serrana, que tem avançado muito, né? Se não fosse a comissão, não fosse o trabalho da Cláudia, a situação da habitação em Petrópolis seria muito pior. Ela faz a pressão muito bem. E é isso, então vamos lá, vamos resumir, né? Para terminar essa questão da moradia que saiu no diário, saiu na tribuna essa semana, muita gente está me perguntando. A NTT e a Conser querem remover as famílias da BR-040, são mais de 300 processos, 40 ordens de demolição já foram expedidas, infelizmente uma casa já foi demolida e 3 foram intimadas a qualquer momento, podem sofrer aí a remoção dessas famílias. A gente está pressionando, está levando a questão para Brasília, para chamar a Conser, a Agência Nacional de Trânsito e Transporte, né, a NTT, chamar o DENIT, que é a parte do governo federal responsável pelas estradas, e cobrar uma regularização fundiária que faça com que a Conser abra a mão da sua faixa de domínio, de parte da faixa de domínio, para a gente garantir que essas pessoas não sejam removidas. Não é uma luta fácil. Comunidade do Duques, do Aguinela, São Francisco de Assis, Contorno, Arranha-Céu, Sumidouro, Modese, Vila das Sete Casas, Bombuzal e Barra Mansa. A gente está do lado de vocês, vamos fazer o possível para que essa covardia pare, né? O Ministério Público Federal, o Centro de Defesa dos Direitos Humanos estão fazendo um grande trabalho em acompanhar vocês e a gente está junto aí nessa luta. Tem que regularizar. Sem política de regularização fundiária não existe moradia popular. E para além disso, a gente tem que começar a pensar novos projetos, né? Essa lógica de grandes conjuntos habitacionais é uma farsa. São conjuntos que demoram muito quando ficam prontos, né? Que são criados e abandonados, criam guetos de verdade, né? Você pega várias pessoas que vieram de vários locais da cidade, que possuem uma outra cultura de vizinhança. O que é uma cultura de vizinhança? Eu morava lá em Benfica, eu deixava meu filho com a vizinha.
eu ia na padaria, eu conhecia o senhor da padaria. Meu filho brincava com as outras crianças do bairro. Você tem toda uma cultura de respeito que só é gerada com convívio, né? Como eu sempre falo, convívio melhora com convívio. E aí, quando tem uma tragédia, você pega pessoas de vários bairros, taca no mesmo lugar e é óbvio que isso vai dar problema, porque as pessoas não se conhecem, as pessoas estão inseguras, a prefeitura não acompanha com assistência social, com psicólogo, para poder criar um ambiente de mais conforto. E o pior, quando cria o condomínio, não leva a serviço. Como é o caso lá da Porsche, a Claudinha pode falar melhor do que eu. Não tem ônibus direto, geralmente posto de saúde é longe, geralmente escola é longe, falta infraestrutura. Então é meio que assim, criei lá o condomínio para as vítimas da tragédia, eu taco essas pessoas lá e eu digo que eu resolvi o problema da habitação. Então o que a gente está propondo aqui é um repensar sobre a política habitacional. Porque esses grandes empreendimentos são bons para as empreiteiras, que pegam a obra, ditam um contrato, vão levando, vão levando. A gente tem que pensar uma política a longo prazo. E aí, gente, não sou eu que inventei isso, né? Os movimentos de moradia debatem isso a nível nacional. É a gente garantir o funcionamento do Fundo de Habitação de Interesse Social. Que é o quê? A gente tem um recurso permanente, todo ano, o governo botar no orçamento. A gente amarrar isso em lei para criar pequenas e médias medidas e ações para resolver o problema da moradia. E o que são pequenas, médias e grandes ações? Primeiro, intervenções em bairros no qual você não precisa retirar as pessoas. Às vezes é uma contenção que pode ser feita e que você pode garantir que aquelas famílias não tenham que sair do seu bairro, não percam seu bem, a sua casa que construíram. Às vezes é você criar um escritório para orientar as pessoas como construir, porque muitos problemas de habitação são por falta de orientação técnica, né? O sujeito não botou uma calha na casa dele, a água caiu de qualquer jeito, aquilo começou a infiltrar o terreno e a casa dele pode cair. Sabe, são questões pequenas que se a prefeitura tiver responsabilidade de orientação e fiscalização, ela consegue resolver. E a partir disso criar pequenas obras. A gente tem que entender que o problema da moradia não é assim que se resolve, né? Teve tragédia, eu construo casa. Não é isso. A gente tem que fazer uma política permanente. E aí, na hora da necessidade de construir novos empreendimentos, que a gente pense então em empreendimentos menores. Não precisa construir só um condomínio de 800 unidades, 700 unidades. Você pode pensar em iniciativas menores que sejam mais rápidas e que você vá, né, permanentemente acabando com esse déficit habitacional. Mas para isso tem que ter responsabilidade, para isso não pode estar na mão das empreiteiras, não pode querer fazer obra para ganhar dinheiro público, né? A gente tem que olhar na ótica da vida das pessoas. Então essas são algumas sugestões. E aí esse dinheiro do Fundo de Habitação de Interesse Social, que iria subsidiar essas iniciativas, ele tem que vir de uma das maiores injustiças que Petrópolis tem, que é a especulação imobiliária. Hoje não, ontem ou anteontem, né? Tanta coisa que a gente faz aí, que às vezes a gente se perde. Mas ontem ou anteontem eu conversava com algumas pessoas aí na rua, amigos meus comerciantes e tal, amigas minhas comerciantes, e eles falavam, Yuri, a loja do meu lado vagou e o proprietário está pedindo 15 mil de aluguel. Fora aquelas coisas ilegais que a gente sabe, de luva, não sei o que, ponto. Eu falei, caramba, se no centro da cidade, comerciante que é lá, fazer o negócio dele, gerar emprego e renda na cidade, o cara tem que pagar 15 mil de aluguel porque 3, 4, 5 famílias são donas do centro da cidade toda. Imagina essa política que se a gente for pensar grandes terrenos, né? Se a gente quiser construir pequenos e médios projetos de habitação aí na cidade, quanto dessas famílias não devem concentrar terrenos nas suas mãos? Então o que a gente tem que fazer? Cumprir a lei. Existe o Estatuto da Cidade, uma lei de 2000, que garante que a gente pode cobrar, por exemplo, IPTU progressivo para prédios e terrenos que estejam ociosos, que não tenham função social. Irmão, se tu tá juntando 5 terrenos debaixo do teu braço, aí porque você ocupou, muita gente fez grilagem, ou então porque você concentrou, a gente vai fazer o seguinte, vai cobrar mais imposto de você, porque isso aí tem que ter uma função, tem que gerar emprego, tem que gerar renda, tem que virar moradia. Então a gente pode botar o IPTU progressivo, mas aí o prefeito tem que ter vontade política. Na Câmara tem que ter vontade política para cobrar mais imposto dessas pessoas que estão fazendo Petrópolis ser improdutivo e não ter terra para pessoas morarem. Não tem espaço para as pessoas morarem. A questão da moradia e a questão do emprego batem muito na grande concentração de imóveis e de terrenos que poucas famílias e todo o setor imobiliário tem em Petrópolis. Concentram e prendem o desenvolvimento econômico e social de Petrópolis. Para isso tem que fazer o IPTU progressivo. A cada ano parado, tu vai pagar mais IPTU. Você pode pagar até 15% do valor do imóvel, que é o que o Estatuto da Cidade permite. E aí, vai valer a pena para você? Então a gente induz, a gente força esse desenvolvimento. Para além de outras coisas, vai ter que desapropriar.
Vai ter que desapropriar. Se tem um terreno num lugar que dá para construir, a gente fez um estudo técnico, dá para botar moradia popular, a prefeitura vai dar conta de fazer serviço público lá, a gente desapropria, te indeniza e acabou. O problema é que não dá para os políticos da cidade ficarem na mão dessa galera com dinheiro, que não deixa o comerciante montar sua lojinha porque não aguenta o aluguel e que não deixa a gente fazer a política habitacional porque quer concentrar os seus terrenos. Mas aí na hora de fazer condomínio para rico tem terra, né? Os lagos de Itaipava, os João Forte da vida. Aí Itaipava, Nogueira e Correia estão tomados de condomínio para rico. Para poder vender, né? Para muita gente até que é de fora da cidade. Você vê nas propagandas, Petrópolis, o novo bairro do Rio de Janeiro. Eu cheguei a ver isso nesses condomínios aí. E aí, ao mesmo tempo que a gente está com 17 mil famílias em área de risco, um déficit habitacional absurdo, nós não temos terreno para construir casa para essas pessoas, mas tem para iniciativa privada. Ah, porque o empreendimento não é viável. Mas empreendimento social é para ser viável? Tem que resolver uma demanda social de vida de pessoas que cataram seus mortos nas tragédias ou que estão sendo removidas covardemente das suas casas, como é o caso da BR-040. Eu escrevi um artigo sobre isso para o Giro Serra. Inclusive, vou mandar um beijo aqui para meus amigos do Giro Serra, o Alan, Filipão, toda a equipe lá, porque ontem foi o aniversário de 5 anos do Giro Serra. Inclusive, eu fui lá na festa. Depois eu vou ver se tem alguma foto aí pra gente postar. Mas eu vou postar aqui. A Casa Prometida na Terra dos Interesses. Foi o artigo que eu escrevi. Vou botar nos comentários aqui. Que fala um pouco dessas propostas para moradia popular e desse problema que a gente vive da especulação imobiliária, que acaba com o desenvolvimento econômico, acaba com o desenvolvimento social. É o que a Claudinha está falando, né? Aí, às vezes, algumas empresas parceiras que queriam fazer os empreendimentos não possuem espaço, porque já está tudo ali acordado. Essa coisa de licitação que a gente sabe que rola e que tem que ser combatida. E vai rolar enquanto os Bernardo Rossi da vida ganhar a eleição. Gente, Bernardo Rossi vai ser secretário de Habitação do Estado. Secretário de Habitação do Estado. Não construiu um cômodo em Petrópolis. Um cômodo. Pelo contrário, teve aquele escândalo lá de tentar reformar o BNH com milhares de reais. Se eu não me engano, 300 mil reais para reformar a BNH. Tudo bem querer reformar o BNH, mas o BNH é privado, né? As pessoas que moram ali que vão ter que reformar. O que ele tinha que fazer com esse dinheiro é garantir moradia para quem não tem moradia. Não é fazer política rasteira com dinheiro público, né? Para tentar ganhar voto ali. E reformei a casa de vocês. E passar pela Secretaria de Habitação como um cara que não fez nada. Nada. Não construiu um cômodo, não botou um prego em Petrópolis. Aí as pessoas foram votar nele para prefeito e continua assim, prometendo. Propaganda da InterTV fala que ele já está construindo creche, PSF no Vicente Rivetti. Vamos lá agora, vou pedir para a Claudinha me levar lá agora, vocês vão ver se tem alguma coisa construída lá de PSF de creche. Parece que tá tudo pronto, né? Águas do Imperador não cumpre o papel dela. Sem contar que no Vicente Rivetti, ali do lado, já tem as antigas casinhas, né? Que também foi um outro projeto habitacional de outros governos que foram abandonados. Onde era para ter uma estufa, uma horta comunitária, foi ocupado. Onde era uma pracinha para as crianças, vai alguém lá e constrói uma garagem, porque se a prefeitura não acompanha, essa urbanização vai ser feita de forma espontânea e errada. Então, pô, gente, falta política de planejamento urbano, falta combate à especulação imobiliária e falta uma política séria de moradia que não fique refém das empreiteiras. Claudinha tá falando bem ali, ó, cenário da Montanha em Benfica, Itaipava, onde o mesmo terreno dos Graces, que era para a família 2011, foi vendido e virou um empreendimento privado. É difícil. Mas nós temos que lutar, e lutar como a Claudinha tem feito com a Comissão das Tragédias da região serrana, lutar como o CDDH tem feito acompanhando essas famílias. A gente não pode desistir, porque a briga pela terra é a briga mais antiga do mundo, né? É na terra que estão os recursos naturais. Não é à toa que cervejaria adora onde tem fonte de água. Não é à toa que boa parte de quem tem muita terra e muito imóvel tomou na marra ou na base da corrupção. A gente tem que combater isso, porque sem espaço para morar, sem espaço para desenvolver a economia, nossa cidade não vai prosperar. Petrópolis precisa parar de ter donos, né? A gente tem que ter uma cidade para todos nós, Petrópolis da gente. E isso não vai ser feito com esses políticos das antigas, que pegam dinheiro na campanha dessas pessoas poderosas e depois, quando estão eleitos, vão ter que devolver de alguma forma, né? E aí não pode governar. Aí fala, o cara era bem intencionado. Não, ele se amarrou antes mesmo de ser eleito. Pegou dinheiro com quem não era para pegar, ilícito de campanha. Quando assume a prefeitura, não pode fazer nada porque vai pisar no calo desses interesses, né? Vamos lá, deixa eu ver se tem mais alguma questão aí sobre... Não, acho que moradia é isso, né? Na semana passada eu falei sobre a violência contra a mulher. Até indiquei um vídeo que tem no meu canal. Bastante gente acessou, foi bem legal.
sobre os índices alarmantes da nossa cidade, né? Petrópolis tem aí boa parte, 10% dos casos de feminicídio do estado do Rio de Janeiro aconteceram em Petrópolis no ano passado, né? Esse ano a gente continua avançando nesse dado trágico, alarmante. E a violência contra a mulher, verbal, física, moral, patrimonial, ainda psicológica, ainda acontece muito em Petrópolis. A cada semana a gente tem uma novidade infeliz, né? Mas aí saiu, eu estou acompanhando aqui pela matéria do Diário, vou copiar para vocês também. O Diário de Petrópolis está falando sobre a segurança pública como um todo, né? Eles pegaram os dados do ISP, que é o Instituto de Segurança Pública, do Rio de Janeiro. E a gente tem aqui, né, uns dados pra gente olhar. Eu só queria pegar isso pra jogar um debate de outras questões, né? A matéria até do Felipe Fernandes, grande amigo meu, já esteve aqui no Conversa com o Yuri. Número de homicídios em Petrópolis é o maior para julho desde 2003, ou seja, de 2003 até 2019, nesse ano que nós estamos, o número de homicídios no mês de julho foi o maior registrado. Já foram 6 casos de homicídios aqui em Petrópolis, né? Homicídios dolosos, aquele no qual a pessoa tem de fato a intenção de matar. E é isso, ao mesmo tempo que choca a gente, né? No mês de julho a gente ter esse crescimento. Os dados estão sendo interpretados que boa parte disso está ligado ao tráfico de drogas. Infelizmente, né? É um mal que tem tomado conta das comunidades de Petrópolis. Tem hora que a gente parece que perdeu um pouco aquela coisa do interior, né? De estar blindado de todos os problemas de segurança pública que a região metropolitana do Rio de Janeiro tem. Petrópolis tem convivido com coisas bizarras. No ano passado a gente teve aquele caso no Alto Independência que tentaram decapitar o rapaz depois de o terem assassinado. A gente tem visto briga por território do tráfico de drogas direto. Então são coisas que a gente está começando a ter em Petrópolis e que não tinha, né? E aí eles colocam aqui nessa matéria que eu colei aí para vocês, né? Que geralmente são jovens, né? E aí, pessoal, se você for levantar nacionalmente, principalmente no estado do Rio de Janeiro, o perfil de quem morre sempre é jovem, negro, morador de comunidade. A questão social que a gente fala influi muito nisso, né? Estamos num momento muito ruim de que as pessoas acham que o problema da segurança pública vai ser resolvido no tiro, porrada e bomba. Isso está sendo feito há mais de 40 anos no estado do Rio de Janeiro e até agora não resolveu. Pelo contrário, piora. Preventivamente, a gente tem que ter o investimento em educação, não adianta, parece que é falar mais do mesmo, que é repetir uma oração, mas e de fato porque sem investimento em educação, sem acompanhamento social, a gente vai perder realmente a juventude para a criminalidade, né? E assim, a médio e curto prazo, para dar uma resposta agora, a gente tem que trabalhar com inteligência. Eu vejo, infelizmente, uma guerra sem fim, que está deixando corpos pelo caminho, geralmente corpos de inocentes, corpos de jovens que às vezes cometeram erro e a gente poderia reverter isso na vida deles, e corpos de policiais, né, que são jogados aí a esmo para essa guerra maluca e que não serve de nada, tá enxugando gelo, né? Até quem defende aí o extermínio, que eu sou totalmente contrário, porque o Estado não tá aí para isso, o Estado tem um compromisso com a vida das pessoas, para cumprir a lei, inclusive. Até quem defende isso sabe que morre um, nasce outro no mesmo lugar, sabe? Hoje morre um policial, morre, entre aspas, um bandido aí, morre inocente no meio disso, amanhã vai ter outra pessoa ali para morrer no mesmo lugar, porque essa guerra é maluca. Eu trabalho no Rio, ando em vários lugares do Rio e é bizarro você acordar às 7 horas da manhã com um helicóptero blindado da polícia dando tiro na sua laje, né? Furando sua caixa d'água, atingindo uma criança, como foi o caso do Marcos Vinícius, né? Aquela criança que tomou um tiro de uniforme do helicóptero da polícia. Você tá com os policiais nessa fogueira e responsabiliza esse agente da segurança pública que está sendo mandado ali por questões políticas, por figuras odiáveis, como é o caso do Witzel, na minha opinião. Acho ele uma pessoa, um fascínora, que usa isso politicamente, né? Não está preocupado em resolver a questão da segurança pública, não está preocupado que morre policial, não está preocupado que morre inocente, não está preocupado que a criminalidade cresce num erro social do próprio Estado, está preocupado em fazer teatro, em fazer cinema e ganhar voto em cima disso. Porque as pessoas estão com medo, isso é justo, as pessoas estão com revolta, isso é justo, mas assim, política pública se resolve com dados, com inteligência e com calma. Não dá pra gente achar que reproduzir guerra civil, reproduzir cenários como o da Síria,
na capital do Rio de Janeiro, nós vamos resolver o problema. Até porque isso está sendo feito há 40 anos e até agora nada. Veio o UPP, veio um monte de letra, veio um monte de invasão e a gente continua da mesma forma. E o pior, até quando tinha o UPP que dava uma sensação que as coisas estavam melhorando, quem sofreu foi o interior do estado. Porque a grande cúpula do crime se espalhou para o interior e cidades como a nossa vivenciaram situações que nunca tinham vivenciado. Ou seja, é tapar o sol com a peneira, criar discurso eleitoreiro para fingir que está combatendo alguma criminalidade, lavar as mãos porque não dá educação, não dá saúde, não dá saneamento, não dá emprego para o povo e continuar ganhando a eleição com a política do ódio e com a política do medo. Então a gente tem que tomar muito cuidado para falar de segurança pública. Mas é isso. Petrópolis teve aí o seu maior índice de homicídios em julho desde 2003, isso é muito preocupante. Mas no final da matéria, deixa eu ver quem escreveu a matéria, foi o Felipe Fernandes, já falei. É que eu achei que podia ser o João também. Apesar desse resultado de julho, o saldo de 2019 ainda é positivo, já que a gente teve 15 ocorrências de homicídios aqui em Petrópolis entre janeiro e julho. Então, no acumulado do ano, foram 15 casos. Porém, no ano passado, nesse mesmo período de janeiro a julho, eram 24. Então, estamos tendo uma tendência aí de redução de homicídios dolosos. Tomara que isso se configure, porque nunca é legal que morram pessoas. Nunca é legal. Por isso a crítica, de novo, ao governador que comemorou aquele fato absurdo que aconteceu no início da semana no Rio de Janeiro. Pessoal, isso não é deixar o sofrimento das vítimas de lado, jamais, né? Eram dezenas de pessoas que estavam atormentadas, indo para o seu trabalho. Uma senhora desmaiou, isso é lamentável, sabe? A polícia tem que tomar uma decisão técnica, a polícia tem que tomar uma decisão em cenários como esse, sabe? A gente não critica porque a gente não tá lá na hora para sentir aquilo. A gente não é nem um refém, nem um policial. Apesar do que eu já tive arma na minha cara, senti isso já. Então, posso falar tranquilamente, né? Não é legal, né? E naquela situação ali tava bizarro. O rapaz, o William, né, que sequestrou o ônibus, estava totalmente errado. A gente tem que entender o que está por trás disso, né? Porque é óbvio que ele não estava em condições normais. O que levou aquele jovem de 20 anos que trabalhava a fazer aquilo? Não dá para desumanizá-lo. Tem que entender que tem alguma coisa por trás. A situação era drástica, triste e acabou acontecendo aquilo. A polícia seguiu um protocolo. Que pena que foi dessa forma, mas não dá para comemorar de jeito nenhum. E não dá também para achar que o governador estava comemorando que os inocentes foram salvos, porque é o mesmo governador que naquela manhã estava atacando granada no Complexo da Maré, é o mesmo governador que defendeu a política do tirinho na cabeça, é o mesmo governador que acha normal um trabalhador morrer com guarda-chuva na mão porque se confundiu com um fuzil, é o mesmo governador que está invadindo comunidade como nunca. Já são quase 900 mortos nesse ano na cidade do Rio de Janeiro. É a polícia que mais morre e a polícia que mais mata. Então aquela comemoração dele não está descolada disso. Não sejam inocentes de achar que ele comemorou que os inocentes que estavam ali, as vítimas, né, foram salvas. Não foi. Ele comemorou uma execução. E o Estado jamais pode fazer isso. O Estado tem que lamentar que um jovem cometeu aquela atrocidade, né, aquele medo nas pessoas, e, né, ficar triste ainda que o Estado perdeu uma vida porque ainda teve que executá-lo. A política de execução não pode ser uma política de segurança pública. Então, pessoal, para além dos extremos que a gente está no Brasil, um debate que às vezes vai do amor para o ódio, um debate que não é feito de forma racional, a gente tem que entender que essa não é a política de segurança pública que a gente quer. Ninguém está culpabilizando o policial que é atacado numa situação dessa, ninguém está tentando tratar como inocente quem cometeu um crime. A gente está tentando dar um passo acima, né? Ser mais humano para entender como resolve. E para entender como resolve, antes de defender que alguém tome um tiro, é entender por que aquela pessoa chegou ali para que outras pessoas não cometam o mesmo erro. Aí sim a gente vai superar e vai entrar num processo de civilização. Já que falam tanto da Europa, que é desenvolvida, vamos aprender primeiro com a cabeça, né? De desenvolver a nossa atitude, nossa postura, nossa percepção sobre a sociedade, que não é tão simples assim. Não é bonzinho matando mal. Não é. O mundo não é assim, a gente sabe muito bem. Então, para terminar, né, foi essa boa notícia, que o número de homicídios no acumulado do ano em Petrópolis estão caindo, apesar desse pico de julho que foi um pouco assustador. E vamos acompanhar, né, quais serão as outras alternativas de segurança pública. A gente tem aí, a nível estadual,
a Polícia Civil, que é responsável pela inteligência, que tem que investigar, né? Abre esse tipo de investigação para os casos que são levados até ela. A Polícia Militar, que faz a força ostensiva, que é que está na rua, né? Que faz o policiamento. A gente tem no município a Guarda Civil, que é responsável pelo patrimônio. E aí o munícipe também, nós, né, cidadãos, somos parte desse patrimônio. E tem que ter maior integração dessas forças para poder funcionar. Não dá para a gente ter uma política só ostensiva também, né? Que é o que está acontecendo na noite petropolitana. Vou me colocar contra de novo aqui esse toque de recolher, que para mim também é mais uma medida eleitoreira, não vai resolver nada, porque a mesma briga que tem na rua 13 de maio, que inclusive teve uma nessa semana, briga de 2 pessoas, é a briga que aconteceu no Parque de Exposição, num evento organizado pela própria prefeitura. É a briga que aconteceu na Boerfest, porque teve ex-vereador brigando com cargo comissionado da segurança pública do governo municipal dentro do Palácio de Cristal. Então, infelizmente, brigas acontecem. É horrível, a gente não quer estar num ambiente como esse, eu também não quero estar andando na rua com a minha família, com a minha companheira, com meus amigos e ver uma situação dessa. Mas isso acontece, e convívio só vai resolver com mais convívio. Chegar e fechar uma rua, como fizeram com a 13 de maio, falar que meia-noite aquilo tem que parar, é assumir que você não consegue dar conta de um problema de convívio com as pessoas na rua. Você podia muito bem ter sentado com os comerciantes, ter combinado questão de limpeza, questão de segurança, chamar os moradores e fazer com que eles, ao mesmo tempo, tenham o direito de pedir que o comércio tenha alguns limites, mas entender que eles moram no centro da cidade, e centro da cidade tem gente, e não adianta, o centro da cidade tem que estar vivo, é importante para a economia, é importante para a cultura, é importante para as pessoas que moram ali. Eu moro no centro, né? Do lado da minha casa tem uma creche. Eu não posso chegar e falar, não façam uma creche aqui do lado. Não existe isso, né? Eu moro no centro, eu tenho que entender que eu estou sujeito a esse tipo de coisa. O que eu posso fazer é conversar com a pessoa da creche aqui do lado, que está, sei lá, 5 metros do meu quarto, e pedir, né, ó, pô, vamos melhorar nosso convívio, eu não faço isso, você não faz aquilo, e a gente organiza. Então o que faltou na 13 de maio foi isso. E aí eles criaram uma narrativa, estão vendendo bebida para menor. E aí, pessoal, se tem algum bar ou se tem algum maior vendendo bebida para menor, conselho tutelar, vara da infância, da juventude, que vá lá e autue especificamente essa pessoa. Chega a ser preguiçoso eu fechar uma rua toda porque eu recebi indícios de que alguém está vendendo bebida para menor. Então você tem que ir lá de noite trabalhar e ver quem está vendendo, fazer teu trabalho. Aí sim a justiça e o conselho tutelar vão estar fazendo o seu trabalho corretamente. Não é fechar uma rua toda porque você não quer ir lá ver quem está cometendo esse crime. Muito simples, né? É a mesma coisa que o prefeito fez. Ao invés de chamar a Guarda Civil, criar um esquema, como tem no Rio de Janeiro, a Lapa Presente. Quem vai na Lapa sabe. Quanto a Lapa é importante para a cultura e para a economia de Petrópolis, para o turismo. Né? Nós somos uma cidade turística. Então, vamos aprender com o Rio. Eles criaram a Lapa Presente. Vários outros bairros têm isso até, mas a Lapa Presente é o quê? A Guarda Municipal lá, a Guarda Civil do Rio, que tem todo um esquema de logística para evitar esse tipo de coisa na Lapa. Por que a Guarda Civil de Petrópolis não foi chamada para fazer a mesma coisa na 13 de maio? E na Lapa também mora gente, tem morador pra caramba. Então, sabe, o governo municipal não teve inteligência para resolver o problema, não conseguiu chamar os moradores, o Poder Judiciário atropelou porque não quis fazer o seu trabalho, e eu falo isso com toda tranquilidade porque não fez mesmo, sabe? A gente tem, em grande parte, no Poder Judiciário e no Executivo, pessoas de viés conservador que não gostam de ver pobre na rua, que não gostam de ver juventude na rua, querem uma cidade ociosa, uma cidade para múmias, e isso não existe. A cidade tem que... Ela é o encontro de vários interesses, o encontro de várias vontades, e a gente tem que entender que a juventude tem espaço nisso, e cometer esse grave delito de fechar uma rua importante para a cultura, para a gastronomia, para a economia da cidade, de qualquer forma, né? E a violência vai continuar. Se não acontecer na 13 de maio, vai acontecer no bairro. Se não acontecer no bairro, vai acontecer na feira agropecuária. Se não acontecer ali, vai acontecer na Boerfest, como eu falei. Então é jogar para debaixo do tapete, né? E qual é o saldo que fica disso? A gente tem toda uma cadeia de economia que está comprometida. Grupos de pagode, bandas, DJs, pessoal que trabalha com som, com iluminação, estão sofrendo com isso. Eu bati um papo com um amigo meu que trabalha no posto ali do início da Barão. Pelo que ele me passou, 6 frentistas já foram mandados embora porque o movimento caiu. Se você for bater um papo com o pessoal dos bares e dos restaurantes da 13 de maio, vários garçons que faziam freelance ali já foram enviados para casa, né? Não estão sendo mais chamados para trabalhar, porque se o movimento cai,
o comércio fecha mais cedo, não tem necessidade de contratar mais gente. E é isso, tá lá uma cidade cada vez mais morta, que quando o turista chega aqui se decepciona porque meia-noite não tem mais nada para ele fazer. Porque a prefeitura, poder judiciário, não tiveram a responsabilidade de melhorar a segurança pública e por serem insuficientes simplesmente fecharam a rua. É mais cômodo, né? É tipo, eu não tenho vaga em hospital, ao invés de criar mais vaga eu fecho o hospital. É essa a lógica, do quanto menos melhor, né? É muito ruim o que estão fazendo com Petrópolis, assim, a gente anda na rua, a gente vê que as pessoas estão desanimadas, tá todo mundo sem confiança. Isso é um processo que acontece no Brasil, sim, claro. Mas Petrópolis parece que está sempre 2 passos atrás, sabe? As pessoas estão perdendo a vontade. E a juventude já está ficando sem perspectiva, né? A minha geração já passou por isso. Vários amigos e amigas já foram embora da cidade, estão no Rio, foram seguir sua vida, porque não tem espaço para trabalhar. Porque bate de frente com os grandes poderosos, bate de frente com essas pessoas que querem ser donas da cidade e tem um pensamento conservador de que nem carnaval a gente pode ter, né? Nem carnaval, a gente lutou tanto esse ano, nem carnaval a gente pode ter. Petrópolis é o fantástico lugar de que a praça tem que existir esteticamente, que a praça não pode ser aproveitada pelas pessoas. É muito ruim isso e a gente tem que combater. Não vou abrir mão da minha cidade, não vou abrir mão de uma cidade mais alegre, de uma cidade mais coletiva, numa cidade onde as pessoas tenham mais amor, harmonia, mais oportunidade. A gente não pode deixar que esses ditos donos do nosso município continuem tão grandes e tão poderosos e controlando os rumos da nossa cidade. Vamos brigar. Ano que vem tem uma briga grande. Meu irmão está perguntando ali, Washington, se eu vou ser candidato. Sou pré-candidato a prefeito. Se assim o meu partido confirmar, serei candidato e vou para o debate de novo. Estamos construindo um grande plano de governo. Vamos mostrar que realmente precisamos de novas alternativas para problemas antigos. Gerar emprego, garantir moradia, acompanhar os bairros, as servidões, as vilas e fazer de Petrópolis uma cidade que tenha perspectiva. Que não fique só olhando para trás. Que respeite sua tradição, sua história, que seja feliz por tudo que construiu até aqui, mas que, antes de tudo, pense no que se pode construir, né? De que cidade a gente quer, de que cidade a gente precisa. E isso não vai ser fácil. Mas quem disse que seria fácil, né? Nada na vida é. Então, pessoal, falei aqui de segurança, falei de moradia. Para encerrar, que eu acho que eu já tô quase 1 hora, né? Tem 41 minutos. Comecei mais tarde, mas cheio de coisa para fazer ainda. Deixa eu ver se tem mais algum comentário. Ah, tá o Rodrigo aqui, né? Grande amigo, falando que tem gente que defende o Dudu ainda, né? Sem falar da Câmara Municipal. Infelizmente, nessa semana tive uma derrota no TJ. Para quem acompanha a minha página sabe que ainda no ano passado eu pedi a cassação do Dudu e do Paulo Igor dentro da Câmara Municipal, num processo interno. A gente provocou para que os vereadores abrissem uma comissão para cassá-los. Isso não aconteceu, infelizmente. A maior parte dos vereadores se demonstrou cúmplice desses dois. De lá para cá, mais 4 vereadores foram afastados. Luizinho Sorriso, Vanderlei Taboada, Meirelles... Vamos lá. Luizinho Sorriso, Vanderlei Taboada, Meirelles e Ronaldão. A gente fez a mesma coisa. Também não conseguimos. E aí levamos tudo para a justiça, né? Já que a casa não cumpriu o seu papel de fazer uma cassação política, não manteve a ética e o decoro daquela instituição, a gente levou para a justiça para forçar a barra. E aí, numa briga de um lado do outro, né? Essa coisa da justiça, um dia tu ganha, um dia tu perde. Acabou que no final das contas, Dudu venceu, voltou para a Câmara. E nessa semana que eu forcei de novo a votação do processo de cassação dele, eu perdi, né, no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. E a gente vê que, para além da corrupção no Legislativo e no Executivo, existem outros interesses que permeiam o Judiciário. O problema da corrupção ele é social e toma conta de todos os espaços, todas as dimensões. Não é só do político que a gente elege. Tem muito juiz, tem muito empresário, tem muita gente aí, né, comum, sem poder nas ruas, mas que na hora de votar se vende, que está envolvida com a corrupção. É um negócio cíclico e cheio de ramificações, que não é fácil de combater, mas a gente tem que combater, né? Tá errado, tá errado. Mas é isso, o Rodrigo ainda falou, tem gente que defende o cara ainda, né? A questão é, né, que tipo de gente pode defender corrupto, né? Que tipo de gente pode defender quem desrespeita a nossa cidade? Mas é isso, a Câmara tá lá pagando salário para quem tá afastado.
um negócio absurdo, né? A gente tem 15 vereadores, tem quase 20 recebendo salário. E a gente aguarda uma resposta, porque tá um emaranhado jurídico que parece que, mais uma vez, vai acabar em pizza. Infelizmente, a população não foi às ruas, a gente tentou, convocou. Quando a gente ocupou a Câmara, denunciando esse tipo de coisa, denunciando os vereadores que eram cúmplices, pouca gente, né, se importou com isso. Então, assim, é muito simples, pessoal. A gente é refém das nossas escolhas. Moramos numa cidade com 306 mil habitantes, 240 mil eleitores. Sabe, a gente não conseguiu botar numa manifestação contra a corrupção na Câmara 5 mil, 10 mil pessoas, é vergonhoso, né? O Petropolitano tem que estar mais ativo nas ruas. Foi o que a gente sentiu também no aumento da passagem agora, sabe? Estão fazendo o que querem com a gente e ficar reclamando na rede social não vai salvar a vida, não. Tem que estar aqui, ó. Nós estamos aqui na rede social, se organizando, discutindo, falando dos problemas, mas tem que ir pra rua também, senão a vida não melhora. Comodismo não dá direito pra ninguém. Deixa eu ver mais comentário. Washington reforçando que eu tenho o teu voto. Pô, que bom, irmão. Conto com você, sozinho eu não faço nada. Vamos fazer um grande movimento em defesa da nossa cidade. Vamos lá. Deixa eu ver mais alguns comentários pra gente encerrar. Vamos ver. Não tô conseguindo abrir aqui. Deixa eu ver por aqui no celular. Claudinho eu já falei, Rodrigo também. Silviana entrou. Silviana, se você estiver ainda aí, te esperei ontem lá na Escola Popular. A gente tem que ver aí teu local de prova domingo. Grande amiga Dani também. Tá aqui com a gente sempre, bom dia. Paulão já falei. É isso, pessoal. Para encerrar, falar de educação, né? Para quem não sabe, eu coordeno um projeto chamado Escola Popular, que é um projeto que não sou só eu, são vários educadores, gente aguerrida que está se dedicando voluntariamente para ajudar na educação da nossa cidade. Nós já estamos no nosso 3º ano, iniciamos com curso preparatório para o INSEJA, que é o Exame Nacional para a Certificação de Competências de Jovens e Adultos, nome grande, mas que nada mais é do que uma prova, um supletivo que acontece há 3 anos aí em Petrópolis, no Brasil todo, na verdade, né? Mas que Petrópolis cedia também essa prova, para fazer o que as pessoas que não conseguiram concluir o ensino básico, né? Ensino fundamental, ensino médio, possam fazer isso através de uma prova. Quem tem mais de 15 anos pode terminar o ensino fundamental tirando uma nota mínima nessa prova, e quem tem mais de 18 anos pode fazer direto para o ensino médio, por mais que tenha parado lá atrás no ensino fundamental. Então, o Enseja é uma grande oportunidade para você que quer voltar a estudar, para você que quer cursar uma universidade, para você que quer fazer um curso técnico e precisa do ensino médio completo, para você que quer ter uma melhor colocação no mercado de trabalho, porque o ensino médio é fundamental, e principalmente para você que quer retomar, né, essa construção do conhecimento. A gente aprende o dia todo. A gente não aprende só dentro da escola, só lendo livro. Não é isso. A gente acumula saberes a cada dia que a gente anda na rua, com a nossa experiência de vida. Mas esse processo de aprendizagem é fundamental para a gente desenvolver melhor nossas consciências, nosso pensamento crítico, e assim a gente transformar a sociedade, transformar as nossas vidas, né? Evoluir. Então a Escola Popular vem com essa proposta. A gente colabora com essas pessoas que estão inscritas na prova do governo, o Enseja, e discute essas questões em conjunto. Esse ano a gente teve quase 400 pessoas em sala de aula. Estamos acompanhando muita gente pela internet. Tem um canal nosso da Escola Popular com videoaula. A gente oferece material. Infelizmente, tivemos uma lista de espera que ficou só na espera, porque muita gente se inscreveu depois do nosso prazo. A gente colocou a inscrição até o dia 31. Muita gente descobriu a Escola Popular depois e a gente não conseguiu dar conta, porque a gente tem uma parceria muito grande com a Unopar, que cede o espaço para nós, toda a sua infraestrutura. Há 2 anos já essa parceria, mas chegou num limite de que não tinha como mais ter sala, professor voluntário para todo mundo. E aí a gente vai torcer por essas pessoas, chegou a mandar material para elas, torcer para que elas passem, e no ano que vem talvez participarem de outros cursos com a gente. A gente quer fazer curso livre, seminário, palestra, estamos pensando no preparatório para Enem, então muita coisa vai surgir. A equipe é muito boa, sabe? Eu dei uma sorte do caramba de achar gente comprometida. E o clima é muito legal. Estou muito feliz com esse ano. As turmas são formadas por pessoas de todas as idades, de todos os lugares, de várias realidades. São pessoas muito carinhosas, muito legais. Quero mandar um beijo e dizer que nós estamos juntos. E para quem não conseguiu acompanhar a gente, eu vou postar daqui a pouco
Já postei na página da Escola Popular, vou postar na minha agora, algumas dicas para você fazer o ensejo no domingo, né? Toda prova requer, primeiro, que você esteja estudado, que você esteja bem emocionalmente, psicologicamente, na hora do exame, mas também tem algumas dicas ali que fazem toda a diferença quando tiver você e o papel, né? É importante estar atento a isso. Dicas de concurseiros, essas coisas aí que a gente acompanha, mas que ajudam muito num momento tão importante, né? Que é esse de voltar a estudar e garantir a sua formação de ensino médio. Então fiquem atentos aí. A prova do Enseja no dia 25. Quem perdeu esse ano, infelizmente, só temos outra prova no ano que vem. Possivelmente lá para março, abril de 2020, as inscrições do Enseja serão reabertas pelo Ministério da Educação, através do INEP, né? Instituto Anísio Teixeira, que cuida da prova. E a Escola Popular vai abrir também suas inscrições e a gente vai estar junto. Para o segundo semestre, ó, Isabel, eu sou uma das pessoas que estou aí com você. Obrigado a você e todos que se deram para nós, que se doaram para nos ajudar. Obrigado também ao Nopar por emprestar o espaço. Ah, Isabel, a senhora é maravilhosa. Muito bom, tá? Muito bom ter a senhora lá, vai dar tudo certo domingo. Então, para além disso, no ano que vem, da Escola Popular, já fica aqui o convite para novos educadores e para as pessoas que querem voltar a estudar, que no segundo semestre a gente vai fazer alfabetização de jovens e adultos. Petrópolis tem um índice aí grande, que beira os 8%, é o último dado que eu consegui de analfabetos, né? E se a gente pensar analfabeto funcional, isso cresce um pouco. Aí a gente vai tá criando algumas parcerias que já estão em processo de alfabetização, principalmente de idosos nas comunidades, para a escola popular, além do trabalho do Enseja, fazer também esse trabalho de alfabetização. E outras coisas que vão surgir, tá bom? A Escola Popular está aberta, é um projeto de todos nós, quem quiser contribuir é só chegar. Tia Rosane, um beijão. Jefinho, meu irmão, tamo junto, cara, saudade de você. E o Austin, vamos com tudo, irmão. Pessoal, é isso, já falei demais. Sexta-feira, 10h30, eu tô de volta. Até lá devo fazer alguma live aí sobre os problemas da cidade, infelizmente, né? Mas sempre denunciando com o nosso gabinete popular e acreditando que as coisas podem ser melhores, né? Um beijo, fiquem com Deus, brigadão aí por tudo, um abraço.